Eu sou o pastor Joaquim de Andrade, presidente do CEIA, Centro Religioso de Estudos e Informações Apologéticas. Eu quero desejar a você um bem-vindo ao nosso 15º Congresso Apologético Natanael Rinaldi. Então, antes de eu começar aqui a minha palestra sobre o racismo na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e também da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu gostaria de lembrar você que Deus é amor, tá bom? Então, todos nós sabemos muito bem as barreiras criadas aí entre negros e brancos do passado. Então, seja nos locais de trabalho, seja nas instituições, seja nas escolas, seja nos hospitais, estabelecimentos em geral, até na igreja. Em muitos locais, havia lá ala só para brancos e também ala só para negros. Havia, por exemplo, até mesmo bairros só para negros, bairros só para brancos. Califórnia, São Francisco, por exemplo, eu fui testemunha disso. Eu presenciei situações em São Francisco que eu não podia olhar nos olhos de um negro. O pastor disse, não olha nos olhos dele, você vai arrumar confusão. África do Sul, enfim, essas separações preconceituosas, eu diria, tiveram em sua origem um forte racismo que predominava na época. Então, vamos falar um pouquinho sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e essa questão dos negros, a Igreja Mórmon. Porque por quase 140 anos, meu querido, o mormonismo ensinou que todas as pessoas de descendência africana, elas eram inferiores, elas eram amaldiçoadas por Deus por causa de pecados cometidos aí antes do seu próprio nascimento. Então, eles, os negros, eram considerados indignos de receber o sacerdócio mórmon. E mesmo que ele tivesse uma gota de sangue correndo nas veias, esse sangue do brasileiro era africano, porque o brasileiro é muito miscigenado. Então, se ele tivesse uma gota de sangue correndo nas suas veias, era o suficiente para desqualificar qualquer um para a posição de autoridade verdadeira dentro do mormonismo. Ele era tratado como uma criança, não tinha nenhuma função. Aliás, a Igreja Mórmon até batizou negros no início. Joseph Smith batizou um negro. Então, consequentemente, os missionários mórmons eram instruídos a evitar os negros nas várias partes do mundo onde eles estivessem. Eu me lembro muito bem disso, porque a igreja começou aqui no Brasil em 1926, na cidade de Santa Catarina, aliás, no estado de Santa Catarina. E é interessante porque os mórmons, eles tinham um código, eles utilizavam esse código. Quando observavam, pediu algo de família, quando eles observavam que tinha negro naquela família, imediatamente eles iam para outra casa. 140 anos de teologia e prática racista. Mas, de repente, em junho de 1978, o profeta Mórmon tem uma revelação. Qual era a revelação do profeta Mórmon? Então, os líderes da Igreja Mórmon tentaram apagar mais de um século de ressentimento com o pronunciamento de que pessoas de descendência africana que fossem dignas poderiam, então, receber o sacerdócio. E assim, então, com uma iniciação secreta e outros privilégios que sempre lhes haviam sido negados. Por causa do Brasil, então a igreja crescia com quem? Com negros. Quando eles começaram aqui, de novo, não foram para o Rio de Janeiro, não foram para a Bahia, não foram para Minas, começaram em Santa Catarina, colônia de alemães. Outra coisa muito importante, o governo brasileiro e a igreja brasileira pressionou muito as autoridades mórmons. Pressão de dentro, mas pressão de fora, geraram revelação no profeta Mórmon. O profeta Mórmon reuniu seus conselheiros, disse, Deus me revelou que agora o negro pode ocupar o sacerdócio, pode entrar no templo mórmon, pode ocupar cargos dentro da igreja. E aí, isso se espalhou para o mundo inteiro. Até aí, a igreja mórmon tinha, eu diria, uma presença inexpressiva em determinados países africanos. É muito interessante, nos países do continente africano, praticamente alguns não existiam mórmons, eram proibidos até de entrarem ali por causa dessa teologia e prática racista. Muito bem, então, mórmons fiéis declararam que esta mudança era devido a uma revelação divina. Mas a gente sabe que não foi bem isso, né? Não foi isso. Na realidade, as autoridades e líderes da igreja, o apóstolo mórmon, por exemplo, Legrand Richards, ele admitiu que a verdadeira razão
para essa reviravolta na política da igreja era o problema do Brasil. Ele disse, então, que a proibição do sacerdócio às pessoas de raça negra era quase impossível num país tão diverso racialmente. Então, a maioria dos líderes mormons, eles temiam aí as pessoas, né, que se sacrificaram tanto para a construção do novo e caríssimo templo de São Paulo, que elas teriam de ser negada a permissão de usá-lo. Olha, meus irmãos, isso foi anos atrás, tá? Então, hoje, os líderes mormons, eles têm esperança de que todo mundo esqueça suas práticas racistas do passado. Bom, a teologia continua sendo racista? Tem missionários mormons? Tem autoridades mormons? Tem, eu conheci o Elvésio Martins, ele era do Quórum dos 70 Apóstolos, um dos primeiros negros, se não foi o primeiro negro batizado na igreja, aqui no Brasil, tá? Então, eles também esperam, né, os líderes, que ninguém perceba que a sua doutrina histórica de que os negros são pretos por uma maldição divina, que isso nunca foi mudada, né? Não. Bom, a teologia não foi mudada. A verdade é essa, tá? Não importa quanta esperança eles tenham, pois as suas palavras cruéis, antibíblicas, permanecem aí na literatura mormon, para que todo mundo julgue e lembre. Então, a igreja mormon proclama aí que os seus profetas e apóstolos são os únicos homens na terra que têm autoridade de falar em nome de Deus. Agora, presta atenção nas citações que eu vou fazer. Elas foram todas tiradas de literatura mormon, dos escritos considerados aí doutrina oficial pela igreja. Então, eu diria que isso vai servir aí de um aviso sobre a verdadeira e geralmente oculta natureza do mormonismo. Uma religião que um dia amaldiçoa uma raça inteira e no dia seguinte oferece para essa raça grandes privilégios. Joseph Fielding Smith, o 10º profeta da igreja mormon, ele disse assim: existe uma razão para o homem nascer preto e com outras desvantagens, enquanto o outro nasce branco com grandes vantagens. A razão é que antes de virmos para cá, vivemos em outro estado, onde fomos mais ou menos obedientes às leis lá recebidas. Os que lá foram fiéis em todas as coisas, receberam bênçãos maiores aqui. As coisas que eles se referem, né, os que lá foram fiéis, né, em todas as coisas, ou seja, cumprimento das ordenanças. Os que não foram fiéis receberam menos. Interessante porque a igreja mormon ensina que houve um plano entre os deuses para salvar o planeta Terra. Aí o Jesus mormon apresentou um plano. Mas Lúcifer, que segundo a teologia mormon é irmão de Jesus, também apresentou um plano. Os deuses mormons, porque eles creem em vários deuses, aliás, o sonho de todo mormon é um dia ser Deus. Então, os deuses mormons aprovaram o plano de Jesus. Lúcifer, que na teologia mormon é irmão de Jesus, se rebelou e houve uma batalha no céu. Anjos lutaram ao lado de Deus, anjos lutaram ao lado de Lúcifer, mas alguns anjos resolveram não entrar na batalha. Interessante isso, né? Anjos ficaram neutros depois dessa guerra, claro. Deus venceu a batalha, Jesus venceu a batalha, e aí esses anjos que lutaram ao lado de Deus são os brancos aqui na Terra. Então são espíritos que foram enviados para a Terra e são todos os brancos. Aqueles anjos que lutaram ao lado de Lúcifer, porque Lúcifer se tornou o diabo, seus anjos se tornaram os demônios. Mas, por outro lado, aqueles anjos que ficaram neutros na batalha, segundo o mormonismo, Deus os amaldiçoou. Deus colocou neles o nariz achatado e a pele escura. Então, a raça negra, segundo o mormonismo, está recebendo o galardão que merece, que é o nariz achatado e a pele escura. O presidente Brigham Young, da Igreja Mormon, interessante, né? Ele havia declarado que os negros não foram neutros no céu, pois todos os espíritos tomaram partido. Aí eles dizem assim: mas a posteridade de Caim é negra, porque ele cometeu assassinato. Isso está no The Way to Perfection, Caminho da Perfeição, página 105 e página 106.
Então, poucos duvidam que a raça negra, por exemplo, tenha sido colocada sob restrições por causa de uma atitude no mundo dos espíritos. Isso pode ser visto simplesmente como uma proibição, que eles recebam o poder do sacerdócio, sem que isso também seja uma punição por algum ato ou atos realizados antes que eles nascessem. Isso também está no caminho da perfeição, página 43. Continua ainda o mormonismo, porque não somente Caim foi condenado a sofrer por causa da sua maldade, e aí Caim se tornou o pai de uma raça inferior, diz o mormonismo. Uma maldição, segundo o mormonismo, foi lançada sobre ele. E essa maldição tem continuado através da sua linhagem. Todo negro que você encontrar pela frente, segundo a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, esse negro é da linhagem de Caim. Por quê? Porque numa vida anterior foi um espírito covarde, não foi valente na batalha. A maldição, então, foi lançada sobre Caim, e essa maldição tem continuado através da sua linhagem e continuará, segundo o mormonismo, assim enquanto o tempo existir. Bom, meus irmãos, segundo o mormonismo, milhões de almas têm vindo a este mundo amaldiçoado com uma pele negra. E a esses, até 1978, foi negado os privilégios do sacerdócio, a plenitude das bênçãos do evangelho. Por quê? Porque eles são descendentes, segundo o mormonismo, de Caim. Outra coisa interessante, porque além disso, eles foram forçados a sentirem a sua inferioridade. E eles, então, têm sido separados do resto da humanidade desde o começo. Ainda diz o profeta Mormon, né? Nós também esperamos que a bênção possa eventualmente ser dada aos nossos irmãos negros, pois eles são nossos irmãos, filhos de Deus, apesar das suas peles negras, símbolos da eterna escuridão. Isso também está no Caminho da Perfeição, páginas 101 e 102. Então, segundo o mormonismo, Cão, através de egípcios, continuou a maldição que havia sido colocada sobre a semente de Caim. Então, por causa dessa maldição, a raça escura foi separada e isolada do resto aí da posteridade de Adão antes do dilúvio. E desde aquele tempo a mesma condição tem continuado e ele tem sido desprezado aí entre todos os povos. Interessante porque essa doutrina ela não começou com o presidente Brigham Young, o segundo presidente da igreja. Aliás, o profeta Mormon disse que qualquer mormon que se casasse com um negro morreria na hora. Mas essa mesma doutrina já era ensinada por Joseph Smith. Interessante, né? Olha só o que diz o Caminho da Perfeição. Nós todos sabemos que é devido aos seus ensinos que o negro hoje é barrado do sacerdócio. Que ensinos? De Joseph Smith. John Taylor, o terceiro profeta e presidente da Igreja Mormon, ele diz assim: após o dilúvio, nós aprendemos que a maldição pronunciada sobre Caim foi continuada através da esposa de Cão, pois ele tinha se casado com uma mulher daquela descendência. É porque a semente de Caim, e porque a semente de Caim foi preservada durante o dilúvio. Porque, segundo o mormonismo, era necessário que o diabo tivesse um representante na terra, assim como Deus. Ora, John Taylor disse isso no Jornal de Discurso, volume 22, página 304. Está lá. Ainda no Jornal de Discurso, volume 23, página 336, ele diz assim: quando ele, Satanás, destruiu os habitantes dos mundos antes do dilúvio, ele permitiu que o descendente de Caim sobrevivesse ao dilúvio, a fim de que ele pudesse ser propriamente representado na terra. Outro membro do Quórum dos 12 Apóstolos, chamado Orson Pratt, ele diz assim: entre os santos, isto é, os mormons, e o lugar mais provável para esses espíritos pré-existentes tornaram seus tabernáculos através de pais piedosos. O Senhor não os manteve guardados aí por 5 ou 6 mil anos. Os antevê esperando por seus corpos este tempo todo para mandá-los nascer entre os Hotentotes, os negros africanos, os hindus, idólatras ou qualquer outra das nações degeneradas da terra. Eles não são guardados para depois vir receber.
pois tão baixos na terra. Não, o Senhor não é assim. Então, veja, eles dizem, não, eles não são guardados para depois vir a receber pais tão baixos na terra. Não, o Senhor não quis assim. Brigham Young, o segundo profeta da igreja, diz assim, eu jamais preguei ou entreguei um sermão aos filhos dos homens, o qual eles não puderam chamar a escritura. Está vendo a autoridade desses homens? Aí Brigham Young, no Jornal do Discurso, volume 15, página 25. Ele diz mais ainda, você vê alguns grupos da família humana, são negros, desajeitados, feios, desagradáveis e baixos em seus costumes, selvagens e aparentemente sem a bênção da inteligência, que é normalmente dada à humanidade. O primeiro homem que cometeu o odioso crime de matar um de seus irmãos foi amaldiçoado por mais tempo do que qualquer outro filho de Adão. Caim matou seu irmão. Caim poderia ter sido morto. Isso teria findado aquela linhagem de seres humanos. Mas não. E o Senhor pôs uma marca nele, que é o nariz chato e a pele negra. Ainda diz Brigham Young, siga a história da humanidade até após o dilúvio. E ali uma nova maldição é lançada sobre a mesma raça. Eles seriam servos dos servos. E assim será até que a maldição seja tirada. E aqueles que querem libertar os escravos não poderão fazer nada a respeito, sem sequer alterar esse decreto. A gente não pode esquecer que esse contexto todo foi falado no período da escravatura, é verdade. Mas olha as declarações racistas. Diz mais Brigham Young. Em nossa primeira colônia, Missouri, foi dito pelos nossos adversários que nós planejávamos maltratar os escravos. Não que nós tivéssemos qualquer ideia deste tipo, pois tal coisa jamais passou em nossas mentes. Nós sabíamos que os filhos de cão deveriam ser servos de servos, e nenhum poder sobre o céu poderia mudar isso. Enquanto o Senhor permitisse que eles sofressem a maldição. Isso tudo era conhecido como nossa opinião religiosa a respeito deles. Isso está no Jornal de Discurso, volume 2, página de número 172. Vejam as declarações racistas da Igreja Mó. Devo eu lhes falar da lei de Deus a respeito da raça africana? Se um homem branco que pertence à semente escolhida misturar seu sangue com a semente de Caim, a penalidade na lei de Deus é morte na hora. Olha aqui. Assim será para todo sempre. Isso está no Jornal de Discurso, volume 10, página 110. Joseph Smith, o primeiro profeta e presidente da Igreja Mormon, fundador do mormonismo. Olha o que ele diz. Se eu tivesse algo a ver com o negro, eu os manteria limitados à sua própria espécie por lei rigorosa. Eu os colocaria num plano nacional de igualdade. Isso está no livro History of the Church, História da Igreja, volume 5, página 218 e página 219. Outro membro do Quórum dos 12 Apóstolos da Igreja Mormon, Bruce McConkie, ele diz assim, aqueles que eram de menor valor na pré-existência e que, portanto, tiveram certas restrições espirituais impostas sobre eles durante suas vidas mortais, são conhecidas por nós como negros. Ainda diz mais. Olha os absurdos. Tais espíritos foram enviados à Terra através da linhagem de Caim, sendo que a marca colocada nele, devido à sua revolta contra Deus e o assassinato de Abel, é a pele negra. O filho de Noé, Cão, casou-se com egípcios, uma descendente de Caim, preservando assim a linhagem negra através do dilúvio. Os negros não são iguais às outras raças, no que diz a respeito às bênçãos espirituais, especialmente o sacerdócio e as bênçãos espirituais. Especialmente a bênção do tempo, que procedem disso. Mas essa desigualdade não é da origem do homem, é a ação do Senhor, baseado nas suas eternas leis de justiça, e procede da falta de valor espiritual dos negros, enquanto se achavam no estado original. Isso está no livro Mormon Doctrine,
Doutrina Mórmon, 10ª edição, página 527 e página 528. Então, segundo ainda este livro, Doutrina Mórmon, página 616, a degeneração racial, resultando aí em diferenças de aparências, incapacidade espiritual, tem surgido desde a queda. Nós conhecemos as circunstâncias sob as quais a posteridade de Caim, que mais tarde também seria de Cão, foi amaldiçoado com aquilo que chamamos características raciais negroides. Interessante, né? Essas declarações mórmons. Apesar de ser um rebelde e associado de Lúcifer na pré-existência, apesar de ser um mentiroso desde o começo, Lúcifer está falando dele, cujo nome era perdição, Caim conseguiu o privilégio de nascer como um mortal. Como resultado da sua rebeldia, Caim foi amaldiçoado com a pele escura, ele se tornou o pai dos negros, e aqueles espíritos que não são dignos de receber o sacerdócio nascem através da linhagem dele. Ele se tornou o primeiro mortal a ser amaldiçoado como filho da perdição. Isso está em Mormon Doctrine, Doutrina Mórmon, página de número 109. Através de Cão, nome que significa negro, o sangue dos cananeus foi preservado através do dilúvio, pois ele casou-se com egípcios, uma descendente de Caim. Então, negros são, portanto, segundo o mormonismo, descendentes de Cão, o qual foi amaldiçoado, aparentemente, por se casar aí com a linhagem proibida, tá? Então, isso também você vai encontrar essa declaração na Doutrina Mórmon, página 343. Olha só, o hinduísmo tem as suas castas, na verdade. O mormonismo diz assim, num certo sentido, os sistemas de castas têm suas raízes e origens no Evangelho. Por favor. E quando essas castas operam de acordo com o decreto divino, as restrições e segregações resultantes são corretas, próprias e têm a aprovação do Senhor. Aí eles dizem mais, como ilustração, temos Caim, Cão e toda a raça negra, que tem sido amaldiçoados com a pele negra e a marca de Caim, para que eles sejam identificados como uma casta à parte. Um povo com quem nenhum outro descendente de Adão deveria se casar. Meus irmãos, você vai me dizer que essa igreja não é racista? Não tem uma teologia racista? Olha as declarações. Mark Patterson, um membro do Quórum dos 12 Apóstolos da Igreja Mórmon, ele diz, quem colocou os negros originalmente na mais escura África? Foi algum homem? Ou foi Deus? Aí continua. E quando ele quem? Deus, os colocou ali, ele os segregou. O Senhor segregou o povo tanto quanto ao sangue, como ao lugar de residência. Pelo menos no caso dos lamanitas e dos negros, nós temos a palavra definitiva. O próprio Senhor, ele, Deus, colocou sobre eles uma pele escura com uma maldição, como uma punição, como sinal aos outros. Ele proibiu que outras raças se casassem com eles sob a ameaça de extensão da maldição. E ele certamente segregou os descendentes de Caim quando ele amaldiçoou o negro para o sacerdócio e o separou dos outros de maneira absoluta. Você poderia até dizer, ele baixou uma cortina de ferro ali. O negro foi amaldiçoado para o sacerdócio, portanto, foi amaldiçoado para as bênçãos do sacerdócio. Certamente, Deus fez a segregação ali. Ainda diz mais. Pense no negro amaldiçoado para o sacerdócio. Será que temos preconceito contra ele? Injustamente, às vezes somos chamados, acusados, de tal preconceito. Mas o que é que a misericórdia de Deus terá para ele? Este negro, em sua preexistência, viveu um tipo de vida que deu razão de Deus para mandá-lo à terra, na linhagem de Caim, com a pele negra, e possivelmente colocá-lo aí na mais escura África. Se este negro aceitar o Evangelho quando ouvi-lo, poderá receber muitas bênçãos do Evangelho, apesar de tudo que ele fez em sua vida pré-existente. O Senhor deseja, se o negro aceitar o Evangelho com fé verdadeira e sincera, e for realmente convertido,
dar-lhe a bênção do batismo e o dom do Espírito Santo. Se eu casasse com uma mulher negra e tivesse filho com ela, meus filhos seriam todos amaldiçoados para o sacerdócio. Será que eu quero que meus filhos sejam amaldiçoados para o sacerdócio? Se houver uma gota de sangue negro em meus filhos, como eu já li para vocês, eles receberão a maldição. Não há nenhum argumento, portanto, quanto ao casamento com negros. Existem 50 milhões de negros nos Estados Unidos. Se eles conseguissem uma completa absorção com a raça branca, pense no que iria acontecer. Com 50 milhões de negros casados conosco, onde estaria o sacerdócio? Quem poderia mantê-lo aqui na América? Pense no que isso faria ao trabalho da igreja. Então, veja, isso aqui, quem está dizendo não sou eu. Quem está dizendo é Mark Patterson, membro de Apóstolos. Olha só, é uma declaração, claro, extremamente racista. Agora nós somos generosos com o negro. Nós desejamos que o negro tenha o mais alto nível de educação. Eu aceitaria permitir que todos os negros dirigissem um Cadillac, se eles pudessem comprá-lo. Eu aceitaria que eles tivessem todas as vantagens que pudessem conseguir neste mundo. Mas eles gozam disso tudo entre eles mesmos. Eu penso que o Senhor segregou o negro. E quem é o homem para mudar esta segregação? Isso está em problemas raciais, como eles afetam a igreja. Uma palestra realizada lá na BYU, Universidade de Brigham Young. Então, meus irmãos, essas declarações mormons, para mim, são gravíssimas. E só para você ter uma ideia do que é o mormonismo. Então, existem outros ensinamentos do mormonismo que separa para sempre do cristianismo, separa da Bíblia. Então, vamos lá. O que o mormonismo ensina? Que Deus o Pai tem um corpo de carne e osso, que ele já foi um homem pecador em outro planeta, que Jesus Cristo é espírito, irmão de Lúcifer, que os ensinamentos dos seus líderes, dos profetas da igreja, são superiores ao da Bíblia, que existem mais deuses do que partículas num milhão de planetas, que os homens podem se tornar deuses, juntando-se à igreja mórmon, podem então criar e popular suas próprias terras, ou seja, habitar outros mundos. Que o sangue de Cristo derramado não é suficiente para nos salvar dos nossos pecados. Também não podem salvar pela graça e pela fé. Os mormons dizem, depois de tudo que tivermos feito, depois de tudo que nós pudermos fazer, somos salvos pela graça. Mas antes tem que fazer alguma coisa. Então, a igreja mórmon, excluindo aí todas as outras, segundo eles, é a única igreja verdadeira na Terra. Ninguém pode ganhar a vida eterna fora da igreja mórmon. Como você pode perceber, essa igreja é uma igreja extremamente racista. Uma teologia racista. Práticas racistas. Por causa do Brasil, houve uma pressão e essa igreja abriu, então, um espaço para o negro. Vamos falar um pouquinho sobre, então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você deve saber muito bem que a Ellen White é a profetisa da igreja, é a papisa da igreja. Seus livros são sagrados, seus escritos para os adventistas estão em pé de igualdade com a Bíblia. Eu diria que está acima da Bíblia, que coisas que a Bíblia não ensina, Ellen White ensina, os adventistas aceitam. Por exemplo, a Bíblia não ensina que Jesus não é o Todo-Poderoso, muito pelo contrário, a Bíblia ensina que ele é o Todo-Poderoso. Ellen White disse que não, ele não é o Todo-Poderoso. A Bíblia não diz que Jesus é o Arcanjo Miguel, Ellen White diz que Jesus é o Arcanjo Miguel. A Bíblia não ensina que Jesus tinha uma natureza caída pecaminosa. E aí vai, são inúmeras as incoerências, tá bom? A Bíblia não diz que o selo de Deus é o sábado, mas Ellen White ensinou que o selo de Deus é o sábado. Enfim, essa profetisa, ela é incentivada, aí a leitura dos seus livros são incentivados, são escritos sagrados. Ela não é venerada, ela é idolatrada dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá?
Eu percebo, meus irmãos, que a maioria dos membros da Igreja Adventista, eles não sabem muita coisa que a gente está ensinando para você aqui hoje. Essa questão, por exemplo, do racismo dentro da igreja, muitos membros sabem quando, por exemplo, um branco começa a namorar com uma negra, ou uma negra começa a namorar com um branco e querem casar. Você, pastor adventista, faria normalmente esse casamento? Eu sei de muitos pastores que não realizaram casamentos. Eu sei de muitos pastores adventistas que não permitiram o namoro de um branco com negro. Então, eu percebo que a maioria dos adventistas não conhecem certas citações. E são citações, eu diria, desconcertantes, ensinadas aí pela profetisa da igreja. Então, eu pretendo colocar algumas dessas citações para você aqui hoje, para que você avalie. Ellen White era racista ou não? Vamos ver o que ela diz. Por exemplo, casamento entre brancos e negros. Não há uma objeção ao casamento da raça branca com a preta. Não é verdade. Ela diz que há objeção ao casamento da raça branca com a preta. Todos devem considerar que não tem o direito de trazer à sua prole aquilo que a coloca em desvantagem. Não tem o direito de lidar com um patrimônio hereditário, uma condição que os sujeitariam a uma vida de humilhação. Os filhos desses casamentos mistos têm um sentimento de amargura para com os pais que lhes deram essa herança para toda a vida. Quem disse isso? Ellen White. Continua. Interessante isso, né? Nenhuma animação deve ser dada a casamentos dessa espécie entre nosso povo. Que o irmão negro se case com uma irmã negra e seja digna. Que ame a Deus e guarde os seus mandamentos. Que a irmã branca que pensa aí em unir-se em casamento com o irmão negro, se recuse a dar tal passo, pois o Senhor não está dirigindo nessa direção. Veja, isso está no livro Mensagens Escolhidas da senhora Ellen White, publicado pela Casa Publicadora Adventista em 1985, página 343 e página 344. Temos uma contradição nessa declaração de Ellen White. Ora, se todos devemos amar imparcialmente o próximo, e na Bíblia estava escrito lá que Deus não faz acepção de pessoas, Atos 10:34, como Ellen White levanta aí mais uma parede proibindo o casamento interracial? Como essa mulher proíbe esse casamento? Será que essas declarações aí dela sobre a proibição de tal casamento não ajudaram a reforçar os muros que ela mesma citou? Proteção para os negros ou para os brancos? Olha o que diz a igreja. Se um pele vermelha, um chinês ou africano rende o coração a Deus em obediência à fé, Jesus não o ama, menos por causa da sua cor. Chama-lhe seu irmão muito amado. Se um pele vermelha, um chinês ou africano rende o coração a Deus em obediência e fé, Jesus não o ama menos por causa da sua cor. Chama-lhe seu irmão muito amado. Bom, isso está no The Psalter's Work, página 8, escrito em 20 de março de 1891. Veja então que o chamado aqui, os pele vermelha, que seriam os índios, entre outros, estão dentro aí da mesma situação que o africano, o negro. Então, por que Ellen White reprovou somente o casamento entre brancos e negros? Ora, se ela queria proteger uma raça, porque só os negros foram citados? E nós sabemos que nesse período é notório que os índios e outros povos não brancos também sofriam. Vamos lembrar aqui que o tempo de Ellen White, século XVIII, era um tempo de faroeste, meus irmãos. Os índios estavam sendo mortos pelos brancos. Os índios estavam sendo expulsos das suas terras lá no oeste, nos Estados Unidos. Então havia muito preconceito para com os índios americanos. Então, segundo Ellen White, poderia haver um casamento de branco com índios? É a pergunta que eu faço. Poderia um índio se casar com negro?
Interessante, né? Ellen White não falou nada sobre isso. Não falou nada sobre esse tipo de casamento. Mas havia o racismo contra o índio? Sim, havia. Ora, Deus não queria proteger? Deus queria só proteger os negros e não os índios? Claro que não. Não é estranho isso? Interessante, né? Porque a igreja também dizia que os negros não devem ocupar cargos de liderança. Ó, oportunidades estão sempre aparecendo nos estados do Sul. E muitos homens de cor são chamados ao trabalho. Mas, por muitas razões, os brancos devem ser escolhidos como líderes. Todos nós somos membros de um corpo que é completo unicamente em Jesus Cristo, que vai levar seu povo do baixo nível que o pecado degradou, e então serão colocados onde devem ser reconhecidos nas cortes celestiais como trabalhadores juntos a Deus. Isso está em Testemunho da Igreja, volume 9, página 202. Agora, no céu da Igreja Adventista do Sétimo Dia, será que tem negros? Será que tem pele vermelha? Você sabia que Ellen White ensinou que no céu da Igreja Adventista do Sétimo Dia, todos serão brancos? Olha só a declaração dela. Vocês são filhos de Deus. Ele adotou vocês. Ele deseja que formem características aqui que lhe darão entrada na família celestial. Lembrando disso, você será capaz de suportar as provações que encontrará aqui. No céu não haverá nenhuma linha de cor. No céu não haverá nenhuma linha de cor, pois todos serão brancos como o próprio Cristo. E ainda diz mais, agradeçamos a Deus por podermos ser membros da família real. Isso está no Arauto do Evangelho, 1º de março de 1921, tá? Parágrafo 20. Bom, ao declarar que no céu todos serão brancos como Cristo, o que Ellen White está fazendo? Ellen White está com isso esmagando ainda mais o ego, meus irmãos, dos negros. Então, mesmo que tal afirmação fosse verdadeira, ela poderia ter poupado as pessoas negras de sofrer tamanha humilhação devido a tal declaração. Ellen White vivia num tempo fortemente racista? Então, segundo os seus defensores, ela não queria proteger os negros? Ao escrever tal coisa, muitos brancos com certeza ficaram aí inchados de orgulho, né? E podem ter usado tal escrito para denegrir, arrasar ainda mais a raça negra. Então, por amor ao bom senso e à razão, é assim que se protege alguém? E aqui, nesta citação, Ellen White exaltou a raça branca à altura do divino e rebaixou, eu diria que ela fez isso mesmo, rebaixou aí a raça negra ao nível do esquecimento, ou seja, deu mais munição aos racistas. Isto é óbvio, meus irmãos, isto é inegável. Ainda, será que os negros devem ser equiparados aos brancos? Olha o que disse Ellen White. Homens de cor estão inclinados a pensar que eles estão equipados para o trabalho para as pessoas brancas, quando deveriam dedicar-se a fazer um trabalho missionário entre as pessoas de cor. Há muito espaço para inteligentes homens de cor, para o trabalho para o seu próprio povo, que aqueles homens de cor que estão equipados para o cargo de superintendente da escola sabatina, lembrem que eles podem fazer uma obra muito necessária, como estabelecendo escolas dominicais, escola sabatina, entre as pessoas de cor. Isso, então, está em Manuscript Releases, volume 4, página 18, parágrafo 2, página 19, parágrafo 3. Ainda no livro Testemunhos da Igreja, volume 9, página 214, as pessoas de cor não devem pressionar para serem colocadas em igualdade com os brancos. Olha aí, palavras de Ellen White. O trabalho de proclamar a verdade para este tempo não deve ser prejudicado por um esforço aí para ajustar a posição da raça negra. Testemunhos, volume 9, página 214, parágrafo 4. Que
que Ellen White está dizendo? Não se preocupa com essa questão de raça. Vai proclamar o evangelho. Então, não vamos prejudicar a pregação do evangelho por questões raciais. Não. Estranha, né, a declaração de Ellen White. Mais estranha ainda é a declaração de Ellen White sobre a cor de Adão. Então, lá em Gênesis 26, Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Olha o que diz ainda Ellen White. Ao sair Adão das mãos do Criador, era de nobre estatura, perfeita simetria, tinha mais de 2 vezes o tamanho dos homens que hoje vivem sobre a terra. Era bem proporcionado. Suas formas eram perfeitas e cheias de beleza. Sua cútis não era branca ou pálida, mas rosada, reluzindo aí com uma rica coloração da saúde. Eva não era tão alta quanto Adão. Sua cabeça alcançava um pouco acima dos seus ombros. Ela também era nobre, perfeita em simetria e cheia de beleza. Isso está em História da Redenção, página 21. E aí vem outro problema, que é a doutrina do amálgama e a origem das raças. Olha o que diz a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Ellen White. Mas se há um pecado acima de todo o outro que atraiu a destruição da raça pelo dilúvio, foi o aviltante crime de amálgama de homem e besta, que deturpou a imagem de Deus e causou confusão por toda parte. Deus propôs-se a destruir aquela raça poderosa e longeva que corromperam os caminhos perante ele. Então, todas as espécies de animais que Deus havia criado foram preservadas na Arca de Noé. As espécies mescladas que Deus não criou e que foram resultado de amálgamas, ou seja, mistura de raça, foram destruídas pelo dilúvio. Desde o dilúvio, isso quem diz é Ellen White, gente, não sou eu. Desde o dilúvio tem havido amálgama, mistura de raças, entre seres humanos e bestas. Como pode-se ver, certas raças de homens, isso está em Spiritual Gift, edição de 1864, e tornou-se a ser publicado aí em Spirit of Prophecy, na edição de 1870. Então, nesse texto, Ellen White diz que há uma mistura de raças entre seres humanos e bestas. A minha pergunta para você, adventista, é: o que seriam estas bestas que cruzam aí com os seres humanos? Será que Ellen White, ao declarar bestas, se referia a animais irracionais? Se for este o caso, a senhora Ellen White fez uma grande confusão. Por quê? Porque até hoje ninguém viu um cruzamento de seres humanos com aves, com répteis, com felinos, com equinos, ou seja, animais. Então, pelo menos a ciência ainda não identificou tal cruzamento. A minha pergunta é: quem e o que seriam estas bestas com que os seres humanos cruzaram, segundo a revelação de Ellen White? Será que seriam os negros? Ou haveria uma raça nova entre os seres humanos e os animais? Ora, meus irmãos, isso é muito estranho. Isso, para mim, é sério. Então, essas afirmativas, elas deveriam ser revistas, porque são descontextualizadas, são cheias aí de ranço, cheio de preconceito. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela precisa se posicionar diante desse quadro. Ela tem que assumir, se esse for o caso, né, que ela foi racista e que a sua profetisa falhou e foi infeliz nos seus comentários. O fato é que uma coisa ou outra aconteceu, meus irmãos. Não dá para negar as evidências. A gente não pode esquecer, estamos no Brasil, um país de liberdade. Um país onde a Constituição brasileira, no artigo 3, parágrafo 4, diz que racismo é um crime grave. Bom, eu entendo que ao sustentar esse tipo de postura medieval, a Igreja Adventista fere os direitos humanos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia fere a Constituição brasileira. Será que não seria o caso aí dos adventistas virem a público
para se desculparem junto com a comunidade negra? Lembra do Papa João Paulo? Ele pediu perdão, ele pediu desculpas pelos erros aí dos papas passados, meus irmãos. Os adventistas deveriam ter essa mesma atitude, essa mesma humildade, reconhecer os erros aí da sua papisa. Será que os adventistas concordam que Ellen White era a profetisa de Deus? Será que os adventistas também concordam com Ellen White e acham, por exemplo, que os negros são inferiores? Interessante, porque Ellen White conhecia o teor bíblico da tolerância, da misericórdia, pregada por Jesus. Conhecia? Claro que conhecia. Na Bíblia está escrito que Deus não faz acepção de pessoas. Atos capítulo 10, verso de número 34. Como encarar essas declarações aí, arrepiantes de Ellen White, desprovidos de verdade, como sendo essa mulher inspirada pelo Espírito de Deus? Dá para encarar isso? Dá para aceitar isso? Como encarar isso como sendo ensinamentos teológicos? Então, para mim, meus irmãos, o preconceito racial é inaceitável. Como arrazoar que o branco, ao casar-se com o negro, traria uma carga hereditária desfavorável aos seus filhos? Então, isso é um impropério sem fundamento científico e muito menos teológico. Eu fico feliz, meus irmãos, que na Bíblia o negro sempre foi respeitado. O negro foi amado por Deus. Isso nos faz lembrar na crucificação do Senhor Jesus. Ora, um homem foi escolhido para ajudar o Senhor lá com a sua cruz. Sabe quem foi esse homem? Sirineu, um negro. Quando o profeta Jeremias agonizava lá em um poço, Deus usou um negro para ajudá-lo. Salomão recebeu lá, no seu palácio, a rainha de Sabá, que era negra. Então, vemos como o negro é importante para o cristianismo. O Senhor ama a todos, meus irmãos, porque assim nos diz a palavra. Pois em um só Espírito, fomos todos nós batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, quer negros, quer brancos, meus irmãos. E a todos nós foi dado beber um só Espírito. Colossenses 12, 13. Será que seus escritos foram preconceituosos? Sim ou não? Responda aí. Será que os escritos de Ellen White foram preconceituosos? Será que as afirmações de Ellen White vieram mesmo de Deus? Será que as declarações de Ellen White estavam em sintonia com a Bíblia? Então, meus irmãos, eu te pergunto, será que as declarações da senhora Ellen White foram realmente, como alegam alguns teólogos, para proteger a raça negra do racismo? Ou apenas para alimentá-la ainda mais? Eu entendo que essas declarações alimentaram ainda mais o racismo. Será que essas declarações de Ellen White foram apenas para aquele tempo, como eu tenho argumentado com alguns adventistas, e eles dizem isso? Não, mas era a época da escravatura. Ora, se Ellen White foi inspirada por Deus, eu te pergunto, como é que ela não escreveu absolutamente nada sobre como descobrir a validade das suas visões? Então, como é que a gente pode compreendê-la? Eu fico abismado com alguns negros dentro da igreja adventista que eu conheço. Por exemplo, um teólogo, arqueólogo, né? Amado aí por muitos evangélicos, Rodrigo Silva. Prega até na igreja evangélica, meus irmãos. Em muitas igrejas evangélicas, Rodrigo Silva é convidado para falar sobre arqueologia e até responder perguntas sobre os dons do Espírito Santo, né? Então eu fico admirado como um cara como Rodrigo Silva e toda a administração da igreja segue os escritos de Ellen White. Porque a igreja que não crê em Ellen White não pode ser chamada de igreja adventista do sétimo dia. Aliás, durante muito tempo a igreja adventista tinha um formulário. E a pessoa queria se batizar na igreja, a pergunta de número 18 diz assim: crê no Espírito de Profecia? Quantos livros já leu? Se ele falasse que não cria no Espírito de Profecia, ou seja, em Ellen White, não poderia ser batizado. Como eu acredito ainda que não pode ser batizado
alguém que não crê em Ellen White. Pode crer em Jesus, mas se não crê em Ellen White, não pode ser batizado. Pergunto, quem está dirigindo essa igreja? Se Ellen White diz que não deveria haver casamentos desse tipo, ela diz, pois o Senhor Deus não estava orientando nessa direção. Carta 36, Sanatório, Califórnia, 7 de agosto de 1912. Com base na linha de raciocínio aí de Ellen White, vamos imaginar, por um momento, se todos aí, todas, né, repetindo todas as pessoas da época, em que foram escritas essas declarações, absorvessem essa mensagem celestial, colocando em prática. Com o passar do tempo, os mestiços iriam diminuindo, não é verdade? Ou seja, desaparecendo. E quando surgisse algum bebê de cor, você consegue imaginar a reação das pessoas? Elas não diriam uma frase como, por exemplo, lá vai o fruto de um ato pecaminoso contra a vontade de Deus. Você pode me dizer, pastor, sua frase é muito injusta, é preconceituosa, é racista. Seja sincero, responda. O caso é, meu querido, segundo as declarações de Ellen White, ela está correta. Por quê? Porque o mestiço seria fruto de uma desobediência a Deus. Ora, se tal casamento não era a direção de Deus, era a direção de quem, meus irmãos? Obviamente que aquilo não é na direção de Deus, é contra Deus. E sendo contra Deus, é a favor de quem? Quem é o anticristo, meus irmãos? Quem é contra Deus? Satanás, o diabo. Então, nós podemos dizer que qualquer pessoa que se casa com qualquer adventista branco, que se casa com um negro, ou seja, todos os casamentos interraciais, pessoas que se amavam genuinamente, que queriam casar naquele tempo, era na direção de quem? Quem, por exemplo, não obedeceu a Ellen White? Quem naquela época, que era branco, se casou com o negro, estava na direção de quem? De Satanás? Eu pergunto, Satanás é amor? Ele tem poder de colocar amor genuíno no coração das pessoas? Então, por favor, não me venha com as interpretações oficiais apresentadas hoje em dia pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por quê? Porque ainda hoje tem, eu posso provar. A própria aprovação do livro de Uri Smith, pelo casal James e Ellen White, deixa claro que nós encontramos aí o que de fato Ellen White pensava sobre o negro. Não resta dúvida que a amalgamação de Ellen White era racista, profundamente racista. Bom, onde está o amor ao próximo? Passou bem longe. E eu vou fazer para você, querido adventista, a pergunta que eu faço para muitos adventistas. Será que é assim que Ellen White protege alguém contra o preconceito? Ela não estaria criando aí mais preconceito? Dizendo que Deus não aprova um casamento com o amor que ele próprio colocou? Isso não é uma forma de racismo? Dizendo, por exemplo, que os filhos nascerão em desvantagem em relação às demais crianças? Que os bebês, por exemplo, deste casamento, seriam marcados para sempre por um rastro de inferioridade? Então, Ellen White diz que certas raças de homens foram resultados aí de amalgamação com animais. Na sua época, os defensores da ideia de que os negros não eram seres humanos, eles diziam isso. Então, saindo em defesa de Ellen White, Uri Smith escreveu um livro dizendo que aquelas certas raças de homens eram grupos tais como os bosquimanos, os utentotes, os digueres, que seriam aí os bosquimanos e utentotes, grupos de negros da África. E enquanto que os chamados digueres seriam tribo de indígenas nos Estados Unidos. A defesa de Smith, eu diria que está de acordo com a ideia existente naquela época, de que o negro não tem alma. No caso específico, não seriam todos os negros que não têm alma, mas apenas os de algumas tribos. O livro de Smith
foi oficialmente aprovado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. E James White o examinou cuidadosamente. Interessante também que, nas viagens que Ellen White fazia com James White, levou nada mais, nada menos do que 2.000 cópias de livros de Smith para vender. Em outras palavras, a explicação de Uri Smith foi aprovada pela própria Ellen Gold White. Seria esta igreja racista? Quando, por exemplo, o casamento entre brancos e negros ainda hoje é desaconselhado por um pastor adventista? Seria ou não essas declarações racistas da senhora Ellen White? Com toda certeza. Não podemos dizer que Ellen White era negra. Muito bem, veja as imagens que a igreja coloca hoje de Ellen White. Por favor. Me engana que eu gosto, né? Sim, Ellen White era racista. Joseph Smith era racista. Mas não se esqueça que Deus não faz acepção de pessoas. Examine, leia, pesquise. Existem muitos sites aí com informações sobre o racismo, tanto dentro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, como também da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tem muita semelhança Ellen White com Joseph Smith, tá bom? Que Deus abençoe. Muito obrigado por você ter participado desta palestra. Continue firme aí. Temos outras palestras, outros preletores. Você vai ser grandemente edificado. Um forte abraço. Deus abençoe.